Senhor presidente, senhores senadores, num belo dia do verão de 1968, Antônio Oliveira Salazar, que era ditador de Portugal, governou durante décadas aquele país com mão de ferro, para aproveitar o sol da tarde, sentou-se numa cadeira de lona e a cadeira desabou. Salazar, então, bateu a cabeça numa pedra e isso lhe provocou um problema, um dano cerebral gravíssimo no hemisfério direito do cérebro, responsável, entre outras coisas, por nos dar um sentimento da realidade. Ele, claro, teve que ser afastado do governo. O presidente da República nomeou um outro primeiro-ministro, que era o título que ele ocupava, para continuar o governo. Mas, para não dar ao Salazar a visão e a sensação da perda do poder, criaram uma fantasmagoria, os seus ministros. Despachavam com ele, simulavam reuniões de conselhos de ministros sob a presidência dele. E ele, embalado por essa ilusão, acabou por morrer em paz. Esse episódio me veio à lembrança quando li a última entrevista da presidenta afastada. Não que eu deseje mal a ela, de jeito nenhum. Quero que ela tenha uma vida longa e saudável. Mas quando eu a vi refestelada, numa poltrona do Palácio da Alvorada, onde ele está lá vivendo a tripa forra, reclamando, inclusive, porque não serviam pão de queijo quente, e se põe a dar uma entrevista em que ela parece que está governando o Brasil. Uma coisa inacreditável, operando no surrealismo mais completo e governando do jeito que ela governava quando era presidente, antes de ser afastada, criando em torno dela um mundo irreal, se esmerando em disfarçar a sua própria responsabilidade, falando da crise como se a crise não fosse culpa dela, ou pelo menos em grande parte responsabilidade do seu governo, falando em desemprego. Olha o desemprego, temos 11 milhões de desempregados no Brasil, provocados por uma política econômica desastrosa, que arrebentou o Brasil, afundou o Brasil. Agora mesmo temos que reconhecer pelo menos 170 bilhões de reais de déficit esse ano. 2 anos consecutivos de queda do produto interno bruto. Área social. Esse governo que, ao longo dos 13 anos do reinado petista, deixou fechar 23 mil leitos de SUS. E a Pátria Educadora? Acabaram com a Ciência Sem Fronteira, aumentaram os juros e reduziram o período de carência do financiamento estudantil. O Pronatec, que foi um grande ornamento na vitrine do governo, foi reduzido pela metade e por aí afora. Cria-se em torno dela uma fantasmagoria. Felizmente, a sua audiência se reduz cada vez mais. Talvez uma reunião com blogueiros mercenários para repetir o de sempre, mas ela tem um ministro que a acompanha, esse sim, e que é um gigante das letras jurídicas nacionais, e que é também o seu advogado, José Eduardo Cardoso. E que, ainda hoje, ou ontem, se não me engano, num jornal argentino, que se chama 12ª Página, adiantou aquilo que será a defesa apresentada pela presidente na comissão que examina o impeachment. Não disse nenhuma novidade. É a ladainha que nós já estamos assistindo, tem sido repetida aqui nessa tribuna, em entrevistas, pelos seus correligionários. Trata-se de um golpe. E a prova do golpe é que o Eduardo Cunha procedeu com vingança
como se nós tivéssemos no Senado ou no Congresso um sincerômetro para medir a motivação precisa dos atos que cada um pratica aqui dentro. Ah, se tivéssemos esse sincerômetro, eu tenho a impressão que muitas reputações não ficariam de pé. Mas o próprio ministro Teori Zavascki, ao repelir pela enésima vez as tentativas da presidente e do seu advogado de deter o processo, já declarou que isso era uma questão absolutamente irrelevante, que é preciso analisar nesse processo as acusações que pesam contra ela, que são o cometimento, no meu entender, absolutamente claro de crime de responsabilidade. Agora se acrescenta uma outra, e ele, ministro, ex-ministro, também adiantou esse argumento. As gravações do Jucá estão tentando parar a Lava Jato. É prova de que o afastamento da presidente Dilma foi uma mera manobra para parar a Lava Jato. E a prova são as gravações recolhidas pelo ex-presidente da Transpetro, nomeado, aliás, e tendo permanecido durante todos esses anos do governo do PT na direção daquela empresa. Essas gravações referem, ou talvez, segundo declaração de um dos grampeados, apenas um gesto de benevolência para com alguém aflito, ou talvez até uma visão realmente de que os procedimentos dos procuradores não estariam de acordo com a lei e que realmente esta operação seria abusiva. Alguns dessas pessoas que foram grampeados podem ter efetivamente esse ponto de vista. Agora, senhor presidente, vamos falar aqui francamente entre nós. A Lava Jato não pode ser parada. Quem é que vai parar a Lava Jato? Nem se o Papa Francisco quisesse parar a Lava Jato, e ele não quererá, ele não conseguiria. Ninguém. Para parar a Lava Jato, seria preciso fazer uma enorme combinação, muito além dos senadores que foram grampeados. Seria preciso envolver todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque não basta Teori Zavascki, que é encarregado especificamente da Lava Jato. Os demais todos tinham que entrar no jogo, todos, porque conforme o objeto do inquérito, ele é distribuído para outros ministros que são sorteados. Eletrobras, logo mais verá o BNDES e assim por diante. Seria preciso envolver nessa conspiração, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Dr. Janot. E mais, além do Dr. Janot, seria preciso envolver todos aqueles procuradores que nós nos acostumamos a ver na televisão a cada etapa desta operação, a começar pelo Dr. Delagnol. Seria preciso também, além do envolvimento deles, trazer para essa conspiração fantasmagórica a Polícia Federal. Não apenas aqueles que estão lá em Curitiba, mas também a hierarquia da Polícia Federal. Seria preciso trazer para essa conspiração, para abafar a Lava Jato, sabem quem mais? O juiz Sérgio Moro. E seria preciso envolver toda a imprensa nesse negócio. Os senhores acham que uma história dessa fica de pé? Que alguém pode acreditar num conto da carochinha destes? Obviamente não. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu não posso, porque estou falando como líder. Gostaria, mas infelizmente, desolado. Ficaria fascinado em debater sobre esse tema com o senhor em outra ocasião. Essa história da carochinha não para de pé. Isto é apenas um tema que foi levantado, além do tema da sinceridade do presidente afastado da Câmara, esse outro que agora é trazido à colação e que será seguramente apresentado na próxima quinta-feira pelos defensores da presidente afastada. Quem realmente teve atitudes concretas para segurar atos processuais, é gente que está do outro lado.
Quem não se lembra daquela farsesca nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil? E da gravação da presidente Dilma dizendo, olha, eu vou mandar aí o Bessa com o Bessias com um papel e você usa quando for preciso. Quem não se lembra das palavras gravadas também, proferidas pelo presidente Lula, de inconformidade com a ação da Receita Federal, dos procuradores do Ministério Público? E se é para dar crédito em delações, e eu não sou como a presidente Dilma, que diz que despreza delatores, eu posso até desprezar delatores, mas não desprezo delação. Elas podem ser um instrumento de prova. E se é para dar crédito a gravações, lembremos-nos da gravação de Delcídio Amaral, ou da delação de Delcídio Amaral, que afirmou que combinou com a presidente Dilma e com o ministro da Justiça para procurar uma pessoa, um juiz que era indicado para o Superior Tribunal de Justiça, mediante um compromisso que teria que ser assumido por ele, de livrar alguns empreiteiros da cadeia de Curitiba. Se é para dar crédito a delações, vamos dar crédito a essa também. Se é para dar crédito a gravações, vamos dar crédito também a uma gravação que foi efetuada por alguém ligado ao senador Delcídio e que gravou uma conversa extremamente comprometedora nesta área de obstrução da justiça do ministro Mercadante. Querem agora acabar com a lei que determina, restringindo as delações premiadas e impedindo que alguém preso possa fazer esse tipo de acordo. Pois quem apresentou esse projeto de lei foi um dos mais destacados petistas da Câmara dos Deputados, o deputado Valdir Damoso. Está lá na Câmara dos Deputados, não veio de nós, do PSDB. Senhores senadores, esse tipo de argumento, ele não se sustenta, não tem a menor viabilidade. Ele é apenas, como dizem nossos irmãos latino-americanos, um saludo à la bandeira. Amigos da presidente Dilma, que fazem aqui um discurso, talvez até motivados pela ideia de defendê-la, mas sabendo todos que ela não voltará, que ela não tem a menor condição de dirigir o país, a menor condição, pela sua inépcia, pelo seu distanciamento da realidade, pelo radicalismo, pelo ambiente radical de que ela se cercou, por isso tudo. E quem transformou a obstrução da Lava Jato numa doutrina foi o PT. Vejam, senhores senadores, lembrem-se, senhores senadores, da última resolução da direção nacional do PT, que aborda esse tema. Lembram-se os senhores o que eles dizem. Dizem o seguinte: nós nos arrependemos por não termos posto um freio na conspiração reacionária da cúpula da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ou seja, batem no peito não para se arrependerem daquilo que fizeram de ruim para o país, mas batem no peito por não terem conseguido, e felizmente não conseguiram, barrar as investigações que vão prosseguir para o bem do nosso país. Muito obrigado.